Meus amigos, eu já disse aqui diversas vezes que Montes Claros é uma fonte inesgotável de grandes escritores. E nessa última quarta-feira, nosso amigo, colega de Academia Montes Clarense de Letra, Tamaurí Teles de Oliveira, lançou mais um livro, mais um Rebento na Praça. E é primeiramente sobre esse assunto que nós vamos conversar, porque posteriormente também vamos conversar sobre o Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, do qual ele vai assumir a presidência no dia 27 de dezembro. Tamaurí, mais uma vez, vamos bater um papinho, né? Estamos aí. É a segunda vez que você vem, me dá o prazer de vir ao meu programa. Por sinal, da vez passada você veio e você estava lançando também. Não, me parece que a primeira vez você me entrevistou dentro da Fênix. Foi na Fênix, pois é, mas você tinha acabado de lançar seu segundo livro. O Noturno, né? É, o Noturno para o Sertão. Depois no Doce Prejuízo. Depois veio o Doce Prejuízo, que eu tive o grande prazer de ser o prefaciador. É, o prefaciador. E me entrevistou lá também no Centro Cultural. Então agora é a terceira vez, na realidade. Mas no Frente a Frente é a segunda. Segunda vez. Você vem prestigiar o Frente a Frente. E o Balangador de Rede, que é o livro que você lançou na quarta-feira, é um livro também de crônica, né? De crônica, porque eu venho publicando nos jornais de Montes Claros, semanalmente, crônicas que eu retrato não só o dia a dia das pessoas do norte de Minas, né, os fatos pitorescos, como também a minha maneira de ver as coisas, né, muito particular de ver as pessoas, ver as coisas, observar o falar sertanejo. E eu venho registrando isso semanalmente. E como daí em torno de 52 crônicas, né, por ano, eu costumo pegar de 2 em 2 anos, faço uma seleção de 52, quer dizer, eu praticamente elimino a metade, né, e publico em livros. Então, esse livro, Balangador de Rede, ele... É esse aqui que vocês estão vendo aqui. Ele é o resultado de 2 anos de publicação e mais 1 ano de trabalho de revisão, de ilustração, de elaboração de capa, de contato... Mas não tem um ano que você lançou o último, não. Não tem. Não completou 1 ano ainda, não. Não tem. Eu lancei justamente no início de 2010, não é? E agora, pouco mais de 1 ano. Mas o de 2010, que foi o Doce Prejuízo, são crônicas de 2007 e 2008, que eu lancei em 2010. Então, 2009, 2010, estou lançando em 2011. Então, isso tem uma vantagem, que são crônicas que as pessoas já leram no jornal, mas muitas vezes a releitura, né, também se torna agradável. Então, eu procuro também publicar nos meus livros crônicas atemporais. A qualquer tempo elas podem ser lidas. Não tem uma cronologia de tempo. Ela não se perde ao longo do tempo, não é? Eu não falo assim de coisa que, segunda-feira agora teve um caso aqui, não sei o quê, e acabou, não é? Então eu procuro fazer uma análise muito mais atemporal, mais definitiva, né? Reflexões sobre o dia a dia, sobre a natureza, sobre as coisas que acontecem de uma maneira geral, que nos cercam e que o jornalista, né, que nós somos, né, praticamente todo cronista é um jornalista, começou no jornal, porque a crônica tem essa grande característica da concisão, da objetividade. Você tem que contar uma história, início, meio e fim, em poucas linhas. Então é um desafio muito grande. E nós que trabalhamos no jornal durante muito tempo, já mais de 40 anos que eu milito na imprensa, para nós se torna algo assim, não tão difícil. O nosso, primeiro meu grande mestre, Júlio de Melo Franco, ele dizia isso, que o bom jornalista tem que ter espírito de síntese. Se não tiver espírito de síntese, não vai ser um bom jornalista. Exatamente. E eu tive uma escola, Jorge, depois, quando eu estava já no Diário de Montes Claros, onde nós trabalhamos juntos, eu tive acesso a um livro de um jornalista da Globo, que ele recomendava aos jornalistas novos, aos focas, né, a leitura da revista Seleções, porque é uma revista objetiva, muito bem escrita e que faz resumos fantásticos de obras literárias, né, em poucas páginas. Pega um livro de 500 páginas e transforma aquilo em 30. Então, são livros condensados. E eu, desde a minha infância, eu leio Seleções porque minha mãe sempre foi assinante das Seleções. Hoje nem tanto, mas há 50, 60 anos atrás,
quase toda a família assinava seleções. Então, em Porteirinha não havia disponibilidade de livro, não havia biblioteca. A fonte de leitura que eu tinha era justamente as revistas Seleções, a grande coleção que ela tem até hoje, e os jornais de Montes Claros que chegavam na minha casa, por ser minha mãe uma Montes Clarense, né, de 4 costados. Então, eu sempre li Gazeta do Norte, sempre li o Jornal de Montes Claros, onde minha prima Maria Tia Rosa trabalhava lá na expedição e mandava jornal para nós, né? Então, eu sempre tive esse acesso à leitura. E isso aí, de certa forma, me ajudou na minha formação de cronista, né? E de jornalista, que eu vinha assim. Mas você teve, assim, algumas pessoas, alguns conhecidos seus, tanto em Porteirinha como aqui em Montes Claros, que serviram de personagem em muitas crônicas suas, né? Ah, muito. Em Porteirinha nós temos lá o Popotinha. Você escreveu muita crônica sobre ele. Sobre o Popotinha. Eu tenho 6 horas de gravação com o Popotinha, poucos anos antes de ele falecer. Então, sempre que eu ia a Porteirinha, eu levava uma fita cassete de 1h30 e a gente sentava numa mesa de um boteco, em frente à casa dele, né? Tinha um boteco, eu sentava lá com ele, já me esperava. E ali ele, 2 irmãos e mais um sobrinho dele, a gente ficava ali relembrando os casos, ele recontando aquilo para nós. Já transformei em crônica algumas dessas histórias dele, que são histórias muito bem elaboradas, ele é muito, de uma verve muito fantástica, né? Aqui, tipo assim o Montes Clarense Zé Amorim. Zé Amorim, né? Zé Amorim era muito de presença de espírito, né? Tinha uma presença fantástica. O Popotinha, ele elaborava histórias mirabolantes, histórias, né? Tipo o lançamento da nave espacial. Uma história ficção, né? Ficção. Né? Surgia da cabeça dele. E ele contava com as suas verdades. Uma verdade absoluta, né? Quem duvidasse que fosse perguntar para o finado Terêncio, o finado sei que. Era sempre um finado. Então ele buscava sempre a testemunha, né? Era um finado. Dos finados, né? Então, ele é fantástico. E eu tenho outras histórias ainda para contar dele. Aqui... Ele continua te inspirando ainda, né? Muito, muito. Aqui eu escrevi muito também sobre o Zé Amorim, sobre Simval Amorim, tem algumas também, né? Das Cabeludo, né? Zé Ferreira do Rebentão, que é uma figura fantástica que eu conheci no Rebentão dos Ferros, que é a fazenda que até da minha família, né? Dos Viriatos. Então... Você é dessa família da cachaça Viriatinha? Sou. O Viriato Gonçalves de Oliveira era meu bisavô. O Manezinho Viriato era filho dele, irmão do meu avô, Manuel Gomes de Oliveira, que foi o dono do primeiro cinema em Montes Claros. O Manezinho Viriato tem uma história interessante, se você me permitir, eu conto rapidamente. Pode contar. O Manezinho Viriato, ele se chamava Manuel Gonçalves de Oliveira, que meu bisavô chamava Viriato Gonçalves de Oliveira. Só que surgiu em Montes Claros, na década de 20, 30, um ladrão de cavalo homônimo dele, Manuel Gonçalves de Oliveira. Ele foi e retirou parte do nome e passou a assinar Manuel Alves de Oliveira. Tirou o Gonque, né? E deixou só o Alves, o final de Gonçalves, né? E aí passou a ser conhecido como Manuel Alves de Oliveira, ou Manezinho Viriato, que é meu tio-avô, que começou a fabricar a cachaça Viriatinha. Explica-se aí o seu gosto pela cachaça. Pela cachaça, não só pelo lado materno, mas pelo lado paterno também. Eu conto isso no meu livro, na primeira crônica, que é o Balangador de Rede, que eu falo que eu tenho sangue cearense nas veias. O meu trisavô, Pedro Teles de Menezes, ele brigou com os irmãos no Crato, no sul do Ceará, ele e outro irmão padre, o padre Raimundo Teles de Menezes. E os dois saíram do Ceará e vieram para Minas. O Pedro era professor, pai do meu bisavô. E o padre Raimundo foi dar aula no Caraça. Mas só que o padre Raimundo chegou na Bahia e era pároco de uma paróquia lá, na cidade, e engravidou uma serviçal dele. E acabou vindo para... foragido, acabou aportando em Diamantina, depois foi dar aula no Caraça e tal. E em Diamantina, nós temos muito Teles de Menezes lá, que são descendentes do padre Raimundo Teles, que é meu tio trisavô. Então, que você é descendente de padre. Mas eu quero dizer isso, os Teles que ficaram no Ceará,
eles hoje são fabricantes são o maior fabricante de cachaça do Brasil, que é a Ipioca. A Ipioca é a maior fábrica de cachaça do Brasil. Então, tanto pelo lado paterno, dos Teles, como do lado materno, dos Oliveira, aqui do Rebentão do Céu, eu tenho... Você tem cachaça na veia. E, sem saber disso, eu defendi minha dissertação de mestrado na UFMG sobre cachaça. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cachaça no próximo bloco, porque vamos para o comercial um instantinho e voltamos logo em seguida.